Fala pessoal, tudo bem? Aproveitando o ensejo do final de semana, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Na verdade, é mais um convite à reflexão. E se o que eu falar fizer sentido para você, eu te peço duas coisas. Compartilhe o vídeo para essa mensagem chegar para mais gente e marque aqui nos comentários a primeira pessoa que vier à sua cabeça quando você pensa em alguém sensato. Sensatez, aquela virtude que tem a ver com equilíbrio, com ponderação e com inteligência, né? Especialmente a inteligência emocional. Só que essa virtude, a virtude da sensatez, encontra cada vez menos espaço num debate público cada vez mais agressivo. Por essa razão, pessoas sensatas e avessas à violência verbal muitas vezes deixam de se manifestar e ficam ilhadas, isoladas e até reféns de uma espiral de silêncio. Mas se por um lado essa solidão intelectual das pessoas sensatas pode parecer um sinal de fraqueza, por outro, o consagrado dramaturgo Ibsen nos oferece um ponto de vista alternativo. Ele dizia o seguinte: o homem mais forte do mundo é o mais solitário. E o que isso significa? Que aqueles que se bastam, que são independentes intelectualmente, que pensam com liberdade, são os nossos mais fortes. Por isso esse vídeo é um tributo a esses homens e mulheres verdadeiramente fortes, que são empáticos, razoáveis e justos. Então eu peço que você participe dessa nossa singela homenagem, marcando as primeiras pessoas sensatas que vierem à sua cabeça ou enviando o link desse vídeo para elas. Bom, na contramão da sensatez, a internet potencializa o alcance do que não presta e reverbera todo tipo de mau sentimento. Atrás de uma tela, a sensação de anonimato faz das redes sociais uma válvula de escape para todo tipo de frustração. Porque vamos combinar que quem é bem resolvido não se comporta de maneira hostil ou ofensiva, muito menos publicamente. Existe uma linha muito bem demarcada entre a justa indignação e a agressividade gratuita. Mas pessoalmente eu sempre enxerguei o usuário de internet muito mais como vítima do que como cúmplice de toda essa animosidade. Até porque, enquanto o público se alimenta de conteúdos repletos de negatividade e depois vomita nos comentários aquilo que ele não conseguiu digerir, tem sempre algum oportunista de plantão monetizando a sua audiência. Isso fica ainda mais evidente no caso dos mais jovens, que via de regra também são mais experientes, mais ingênuos e até mais inseguros. A juventude ela é facilmente capturada pelo conforto psicológico de pertencer a um grupo. E o comunicador interesseiro, ele sabe explorar a baixa autoestima e a necessidade de autoafirmação do seu jovem público-alvo. Por isso que esses formadores de opinião se colocam no debate público de forma tão arrogante, como se eles fossem mais esclarecidos e mais virtuosos que o resto do mundo. Parece que só eles percebem quão maligno é o inimigo. Aparentemente, só eles compreendem o que está em jogo. São verdadeiros iluminados, sempre motivados por uma causa nobre, mas doutrinando seus seguidores por repetição, enquanto censuram quem discorda ou quem não quer colaborar. Então, essa dinâmica de sequestro intelectual cria o elo de lealdade que forja uma militância, inclusive uma militância em ambiente virtual. E é assim que surge o tal youtuber de estimação e o seu fandom, o seu reino de fãs, numa tradução literal. E quando o seguidor abandona o seu filtro de ceticismo e confere status de autoridade ao influenciador, essa pessoa ela passa a aderir quase que automaticamente às suas percepções em relação ao mundo e aos seus sentimentos raivosos em relação a terceiros. É assim que nasce o fenômeno do ódio por procuração. É como se o fã ou o militante, que seja, transferisse o poder de formar sua opinião para o influenciador. Se meu ídolo detesta alguém, então eu também. É claro que isso tudo acontece muito mais no plano inconsciente. O influenciado realmente acha que está raciocinando por conta própria, quando na verdade ele está só reproduzindo um raciocínio formulado pelo seu influenciador. E essa diferença fundamental entre aprender a pensar versus aprender a pensar como seu mestre é o que separa a educação da doutrinação. Só que no caso do youtuber de estimação, a idolatria transcende o apelo à autoridade. A militância, especialmente a garotada, enxerga no influenciador a figura de um amigo. Mas qualquer que seja a sua definição de amizade, o influenciador não é seu amigo, você mal conhece o cara e ele ganha dinheiro às suas custas, seja monetizando a sua audiência ou seja comercializando produtos online, o que não tem problema nenhum, mas não configura uma relação de amizade verdadeira. Então, feitas essas
considerações preliminares sobre sensatez e sobre idolatria, vamos chamar assim, a gente já pode enfrentar o tema central desse vídeo. Quem é o gado e quem é o burro? Mas antes, especialmente para quem é jovem ou tem filhos jovens, eu deixo uma citação do Henry Thoreau, né, que é o livre pensador que formulou aquele conceito de desobediência civil. Pense por si próprio, ou os outros vão pensar por você sem pensar em você. Bom, vamos começar pelo conceito. O termo gado nada mais é do que uma expressão muito pejorativa utilizada para ofender coletivamente um grupo de pessoas que não pensa como ofensor sobre questões políticas. E é um termo contraditório em si mesmo. Né? Para pensar. Se o critério para se referir a milhares de pessoas como gado é a adesão em massa a uma determinada corrente de pensamento, o que são os outros milhares de indivíduos que pensam de maneira diferente, às vezes por influência do próprio ofensor? Não seriam eles gado também? Talvez uma outra raça bovina, não sei. Claro que é muito fácil antecipar o contra-argumento do ofensor ao ser desmascarado com essa constatação simples. Ele vai afirmar que gado é o público que não pensa racionalmente ou que se recusa a mudar de opinião diante de fatos. Mas essa justificativa fraca não se sustenta na realidade. Porque em questões políticas complexas, você costuma ter fatos embasando diferentes posicionamentos. E desses fatos, ainda decorrem múltiplas interpretações. Vou dar um exemplo ilustrativo sem entrar no mérito da questão. O bonde do impeachment e dos paladinos da virtude afirma com convicção absoluta que supostos atrasos na aquisição de vacinas configuram negligência criminosa e fazem do presidente da República um genocida. Já outras pessoas, ao comparar o Brasil com o resto do mundo, enxergam o nosso país como líder em vacinação, porque nós sempre estivemos aí entre as nações que mais aplicaram doses contra a Covid-19. Hoje a gente está em quarto lugar, por essa métrica. Então, essa é uma interpretação da realidade embasada em fatos e dados oficiais. Mas ainda assim, o bonde do impeachment e seus youtubers de estimação se referem às pessoas que pensam dessa forma como gado. Isso nos leva então a duas constatações. Primeira, o tal público gado é, na verdade, sensível aos fatos e forma sua opinião com racionalidade. E segunda constatação, o termo gado diz mais sobre quem ofende do que sobre quem é ofendido. O pai da psicanálise, o Sigmund Freud, ele já ensinava que o homem é dono do que cala e escravo do que fala. E ele ampliava esse pensamento da seguinte forma: quando Pedro fala sobre Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Então, para formular essa pérola, o Freud provavelmente se inspirou em outro conhecido pensador, Baruch Spinoza, um dos pais da filosofia moderna. Eu vou deixar aqui para vocês a versão dele desse ensinamento. Bom, se a psicanálise e a filosofia nos indicam que a ofensa diz mais sobre o ofensor do que sobre o ofendido, vamos analisar mais detidamente a figura do influenciador que chama os seus opositores de gado, uma linguagem agressiva, preconceituosa e contraditória em si mesma, como nós já analisamos aqui. Pela minha observação, o formador de opinião que se refere a determinado público como gado, ele costuma ter duas características. A primeira delas é mentalidade revolucionária. Muitas vezes o camarada até se enxerga como um conservador ou como um liberal, mas na verdade a essência dele é revolucionária. O cara quer tudo do jeito dele e no tempo dele. E como a roda da vida não gira dessa forma, essa pessoa se revolta, se enche de rancor e passa a adotar posturas cada vez mais radicais, o exato oposto daquela sensatez sobre a qual nós já discorremos. Eu vou ficar em um exemplo de radicalismo político, elencando alguns fatos. O atual governo cortou dezenas de milhares de cargos nas estatais, tornou a gestão dessas empresas públicas mais profissional, mais transparente e bem mais lucrativa. Vendeu quase uma centena de ativos da União, incluindo subsidiárias. Promoveu leilões de concessão bem-sucedidos nas áreas de transporte e de logística. Acabou com o loteamento político nas áreas de infraestrutura e energia, interrompendo o histórico de corrupção nos grandes contratos. Aprovou também o novo marco do saneamento básico e o atual governo enviou projetos de capitalização e privatização para o Congresso. Está aí a Eletrobras e os Correios. Ou seja, é nítido para um observador consciente, para um observador analítico, que houve avanços significativos na agenda liberal das privatizações.
Mas, para quem tem mentalidade revolucionária, vale sempre a pior interpretação possível. Essa turminha, conforme a sua conveniência política de momento, compara resultados positivos e concretos com o mundo ideal e abstrato, ignorando que privatizações são processos muito complexos que dependem de múltiplos fatores para se realizarem. Então, a essa mentalidade revolucionária, que já é destrutiva por natureza, soma-se a segunda característica do formador de opinião agressivo e insensato, que ofende a audiência como se ela fosse gado. Geralmente esse influenciador é um tremendo de um ressentido. E de onde que vem todo esse ressentimento? Do fato dele ter sido abandonado por uma parcela do seu público e da frustração intelectual, né, de não ter convencido a sua própria audiência a pensar como ele. Tanto que esses influenciadores amargurados, eles têm que se autoafirmar o tempo todo no sentido contrário. Ah, eu não ligo para dislike, eu não quero gado na minha página, sai daqui, boi, e por aí vai, tem vários exemplos. E aqui a gente tem uma combinação explosiva, que é um vício da mente, né, essa tendência revolucionária, com um arranhão no ego, que geralmente é o que causa todo esse rancor. O influenciador, com o seu orgulho ferido, ele percebe que ele foi, por assim dizer, mudado de prateleira, certo? Então, ele era irrelevante, ficou relevante e agora, cada vez mais, ele é ex-relevante. Então, irrelevante, relevante, ex-relevante. Então, nesse ponto, diante de uma rejeição maciça, o formador de opinião poderia fazer o quê? Uma autocrítica, mas o mais comum é ver esse tipo de influenciador ex-relevante se revoltar contra o seu próprio público e tratá-lo com desprezo. E o mais engraçado é que esse tipo de comportamento é tão clichê, mas tão clichê, que desde a Grécia Antiga esse tema já era explorado. O pai da fábula, Esopo, presenteou a humanidade registrando a história da raposa e das uvas. Depois foi, inclusive, recontado pelo Jean de La Fontaine. Mas o enredo aqui é muito simples. Ao perceber que não ia conseguir alcançar aquelas deliciosas uvas maduras na parreira, a raposa passa a falar mal da fruta e diz: as uvas estão verdes. E aqui tem um complemento interessante. Na versão do Monteiro Lobato, além de desprezar o que não tem, a raposa ela adota uma postura arrogante e bravateia. Uvas verdes só para cachorro. Então chega a ser cômica, pessoal, a semelhança entre o comportamento ofensivo dos influenciadores ex-relevantes com a postura soberba da raposa da fábula. Então, antes de ir para a última parte, eu vou deixar aqui para vocês a fábula completa com aquela famosa lição moral. Quem desdenha quer comprar. Bom, como até agora nós só falamos de gado, essa parte final precisa ser dedicada ao burro. A psicanálise, a filosofia secular e a literatura milenar já nos mostraram de onde vem o ressentimento de quem ofende o público de forma intolerante e gratuita. Mas vamos tentar analisar esse fenômeno do insulto coletivo de uma perspectiva bem pragmática e objetiva. Quando você ofende alguém, você compromete o diálogo com essa pessoa. Quando você insulta o público, é infinitamente mais difícil convencê-lo do seu ponto de vista. E quando você maltrata a sua plateia, eles provavelmente não vão voltar mais para te assistir. Portanto, se o objetivo mais nobre de um formador de opinião é justamente influenciar de forma positiva o maior número de pessoas promovendo a sua verdade, de que adianta essa agressividade toda com quem está te ouvindo? Esse comportamento hostil, esse comportamento destrutivo não tem lógica, é puramente visceral. Ou seja, chamar o público de gado, além de tudo que a gente já disse, é burrice. E é uma burrice derivada de um ato de culpa. O influenciador magoado por não convencer o outro da sua própria opinião se volta contra o público por reconhecer no seu íntimo a sua própria incompetência em realizar o seu trabalho, que é influenciar, formar opinião, transmitir a sua verdade. Então, em outras palavras, atrás de cada grito de gado tem um burro ressentido. Lembrem disso, por trás de cada grosseria gratuita existe uma culpa inconfessa pela própria burrice e pela própria incapacidade. A agressividade do influenciador é só uma consequência da sua frustração ao tentar persuadir e falhar. E aí, no impulso emocional, ele se volta contra o seu ex-público, exatamente como a raposa que despreza as uvas. Por isso, não é nenhum exagero afirmar: quem chama de gado, burro é.
Mas, por outro lado, a ofensa também tem método, né? A agressividade, ela assusta quem é sensato e acaba com o equilíbrio de forças no debate público, porque gente séria, gente com escrúpulo, não parte para baixaria. Então, ao invés do cara argumentar, basta que ele te xingue, que ele faça considerações sobre a sua aparência física, que ele invente apelidos infantis. Mas tudo isso, pessoal, é uma estratégia covarde para fugir do que realmente interessa, o confronto de ideias divergentes num ambiente de tolerância, coisa que a mentalidade revolucionária e o radicalismo político detestam. Aí a gente sabe que tem youtuber por aí que, se for proibido de gritar, se for proibido de fazer carinha de mal e se for proibido de ofender alguém, não consegue fazer nenhum vídeo. E ainda que consiga, vai perder muita audiência, porque ele já fidelizou o seu público pela raiva e pela revolta, não pela esperança nem pela sensatez. Então, para fechar aí com uma última citação ilustre, né, esse nível rasteiro de retórica foi muito bem identificado pelo Schopenhauer no seu ensaio sobre erística, né, que ele defende como a arte de debater de forma ardilosa, sem compromisso com a verdade, visando apenas a derrota do seu adversário com o emprego de falácias. Né? O último dos estratagemas descritos pelo Schopenhauer é justamente a ofensa pessoal. E assim como a ofensa coletiva, ela tem o propósito de interditar o debate, criando um ambiente hostil para qualquer divergência. Em teoria da comunicação política, isso tem nome, se chama espiral do silêncio. Lembra? Eu fiz uma referência no começo do vídeo. Você cala a discordância, constrangendo quem pensa diferente, e progressivamente mais e mais pessoas omitem a sua opinião e vão aderindo ao silêncio só para não serem insultadas. Por isso, um dos objetivos desse vídeo é te estimular a quebrar essa espiral de silêncio e participar sim do debate público com altivez e com a consciência de que por trás de cada grito de gado tem um burro frustrado. Só antes de eu me despedir, olha só o que diz o Schopenhauer nas suas primeiras linhas sobre o estratagema da ofensa pessoal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo um pouco diferente e eu já agradeço quem puder compartilhar o vídeo e marcar uma pessoa sensata aqui nos comentários. Aliás, apesar de eu não me manifestar nas minhas postagens, né, curtindo ou respondendo, eu leio centenas e centenas de comentários. E não porque eu seja guiado pela opinião alheia, não é nada disso, mas é porque eu tenho o mínimo de humildade intelectual para saber que eu não sou o dono da verdade e por isso eu tenho que manter a cabeça aberta para críticas e sugestões. E uma última coisa, né? Aqui nos meus vídeos eu pratico a educação que eu aprendi em casa com os meus pais. Então você que está me assistindo, você nunca será ofendido por mim, independentemente de concordar comigo ou não. Então, um abraço e fiquem com Deus.